Então, gente, dando continuidade, hoje a gente vai ver a primeira lei da termodinâmica. Então, primeiro a gente tem que relembrar aqui da temperatura. Então, as temperaturas que a gente já viu é uma propriedade, né, do nosso sistema. E aí, elas podem ser em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Geralmente, em termodinâmica, as temperaturas são sempre dadas em Kelvin, certo? E aí, no exercício pode aparecer uma temperatura em Celsius, e aí a gente tem que transformar para Kelvin. Ou então em Fahrenheit, a gente tem que transformar para Kelvin. Enfim, a gente vai ter que sempre fazer essas transformações para colocar a temperatura em Kelvin, certo? E aí a gente tem aqui a primeira fórmula, onde a gente tem a temperatura em graus Celsius, o TC, e a gente tem a temperatura em Fahrenheit aqui. Então a gente utiliza a temperatura em graus Celsius dividido por 5, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E aí, se a gente tem uma temperatura, a gente acha outra na outra unidade. Se a gente tem Celsius e Kelvin, a gente vai e calcula a temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma temperatura de 20 graus Celsius e eu quero achar em Kelvin, então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius, 20 mais 273. Então, isso vai dar 293 Kelvin, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma temperatura em Fahrenheit igual a 10 Fahrenheit. Então, eu acho que tem um símbolo. E aí, a gente vai e quer achar em Celsius. Então, vou colocar temperatura em Celsius é igual sobre 5 é igual a 10 menos 32 sobre 9. Não vai rolar não, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma temperatura em Fahrenheit igual a 42 e eu quero achar em Celsius, então temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 42 menos 32 sobre 9. Então, aqui a primeira fração, a segunda, 42 sobre menos 32 dá 10 sobre 9. Então, vai ficar 5 vezes 10, 50 sobre 9. E aí, a gente tem que usar a calculadora, né? Então, 50 dividido por 9 dá 5,555 graus Celsius, certo? Então, a gente sempre vai utilizar essas equações para calcular as temperaturas transformadas em unidade para outra. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, onde a gente encontrar o valor da temperatura 250 graus Celsius para Fahrenheit e para Kelvin. Então, a gente, mais uma vez, vai utilizar aquelas equações. Então, aqui já é o contrário, né? Eu tenho o 250 vai ficar aqui, e aí a gente vai fazer 250 dividido por 5, dá 50, TF menos 32 sobre 9. Então, a gente vai fazer 50 vezes 9 é igual a TF menos 32. Então, 50 vezes 9 dá 450, igual a TF menos 32. E aí, o menos 32 passa para o outro lado positivo. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 450 mais 32. Então, vai ser 482 Fahrenheit. E aí, eu tenho em Kelvin. Então, eu achar em Kelvin. Então, a gente vai e calcula temperatura é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, 250 mais 273 dá 523 Kelvin.
E aí a gente entra na definição do sistema, a gente tem que definir o sistema para a gente conseguir aplicar a primeira lei da termodinâmica. Então, o sistema é uma porção do espaço considerado como objeto de estudo. Então, a gente já viu um pouco isso na aula passada. O limite do sistema é chamado de fronteira, e vizinhança é a região do espaço que se faz fronteira com o seu sistema, certo? Então, a gente tem basicamente o nosso sistema. Se eu considerar que o meu sistema é essa parte, meu sistema. Então, fronteira vai ser essa borda, e tudo que tiver aqui fora vai ser nossa vizinhança, certo? As fronteiras podem ser rígidas ou móveis, e aí elas podem ser adiabáticas, ou seja, que tem isolamento térmico, ou diatérmicas, condutoras, então elas não são isolantes, elas conduzem o calor, ou eventualmente alguma relação entre esses dois tipos, ou isolamento ou condutora, certo? Um pouco de isolamento, um pouco de condução. Uma fronteira pode corresponder a uma barreira física, por exemplo, um recipiente fechado, ou pode eventualmente ser imaginária. Então, simplesmente só para a gente entender o que está acontecendo, para calcular lá, encontrar o trabalho, o calor e a variação de energia interna. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, onde a gente tem o primeiro, um conjunto de cilindro e pistão, e aí a gente tem aqui, ó, o pistão é uma fronteira, né? Então, nosso cilindro é uma fronteira e nosso pistão é outra, certo? E aí é móvel por quê? Porque o nosso pistão, ele pode simplesmente ser deslocado, né? Então, eu posso aplicar uma força para fazer uma contração desse meu volume, ou posso simplesmente expandir meus gases e empurrar de volta o meu pistão para cima. Pode ser uma fronteira fixa, ou seja, um cilindro completamente fechado e tampado, então um vaso de pressão. Pode ser também um sistema que tenha um isolamento, então aqui, ó, por exemplo, essa parte é um isolamento térmico, então a gente tem um sistema isolado, fechado, mas isolado, certo? E aí a variação de energia interna sempre vai ser igual a zero quando a gente tem um sistema fechado. A gente pode também ter uma fronteira diatérmica, que seja de condução, e o calor entra e sai facilmente, mas o meu sistema pode ser fechado. E a gente pode ter um sistema aberto, que é sem tampa, e aí a gente tem a transferência de calor e também pode adicionar ou tirar matéria do meu sistema aberto, certo? E aí a gente tem aqui em cima um sistema diatérmico, onde o calor é transferido para outra área, e a gente tem um sistema diabático, onde o calor não consegue ser transferido para outra área, porque tem o isolamento aqui, certo? E aí a gente tem o nosso trabalho, né? O trabalho W é equivalente ao levantamento de um peso, a variação do volume, para uma pressão aplicada, a gente já viu, né? Só que a gente viu lá na aula passada que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Mas trabalho também pode ser igual a força vezes deslocamento, certo? Então, pode ser as duas funções. Então, trabalho sempre em joules, força em newton, deslocamento em metro, pressão em pascal e a variação de volume em metro cúbico. Então, a gente tem aqui o nosso cilindro, então a gente está com gás. Então, a gente tem aqui nosso cilindro, onde a gente tem a aplicação de calor, né? E aí o gás, ele se expande. À medida que ele se expande, ele levanta aqui a tampa, e aí a gente é como se tivesse uma força sendo aplicada e deslocando um tamanho, tá? E aí a gente tem o calor. O calor que é causado pela diferença de temperaturas em um estado inicial e um estado final, e vai ser joules, certo? Então, quanto maior a temperatura e menor ser a temperatura, maior vai ser a variação
de energia, então seja maior vai ser a transferência de calor entre um corpo e um outro corpo, certo? Então aqui, se eu tenho um corpo que ele só está sendo aquecido na parte inicial, aqui, esse calor vai por condução chegar até a parte final, que seria a parte fria, só que vai demorar um pouco, porque esse calor está sendo deslocado nessa barra por inteira, tá? E aí, aqui a gente tem a relação de trabalho e calor, que a gente já viu um pouco na aula passada, e trabalho e calor são as formas de transporte de energia que ocorrem na fronteira de um sistema, ou seja, sempre vai ser saindo de um sistema para uma vizinhança, né? E quando o trabalho e o calor cruzam a fronteira, a energia do sistema muda. Então a gente pode simplesmente ter a transformação de energia energia térmica para energia mecânica ou energia mecânica para energia térmica. O trabalho e o calor não são armazenados no sistema, mas a energia sim. Então, mais uma vez, que eu já falei várias vezes, que a gente não armazena, por exemplo, pressão, a gente não armazena força, a gente armazena a energia, certo? E por isso as máquinas são classificadas por sua energia, não sua força e variação de temperatura, etc. Então a gente tem aqui, por exemplo, um cilindro que é aplicado uma haste e essa haste está acoplada a uma massa. Então, quando adiciono uma fonte de calor ao meu gás, ele aquece, se expande e essa expansão vai provocar um deslocamento dessa minha tampa, do meu pistão, né? E essa haste consegue empurrar e deslocar a minha massa, certo? Então, eu adicionei calor ao meu gás e esse meu gás deslocou essa minha massa. Então, foi realizado um trabalho em cima desse meu objeto. E aí a primeira lei da termodinâmica. Então, para introduzir essa primeira lei, é preciso a gente trabalhar com um sistema fechado. E aí, então a gente sai de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, com o trabalho como única interação com o meio. Então a gente tem um sistema totalmente fechado, e aí a gente vai trabalhar adicionando calor ao gás, esse gás vai se expandir e vai realizar trabalho no êmbolo, certo? Então a gente tem sempre a expansão de um gás e a realização de um trabalho, ou um trabalho feito sobre o êmbolo que vai contrair o gás e, consequentemente, a gente vai ter uma retirada de calor desse meu sistema, certo? Mas é sempre um estado de equilíbrio. Então aqui está equilibrado e aí expande, realiza trabalho e depois fica equilibrado, ou seja, não fica realizando trabalho o tempo todo. Não, uma vez realizou o trabalho, gastou toda aquela energia, parou, fica tudo estático. E aí a gente tem o equilíbrio. Então a gente trabalha o equilíbrio, o estado inicial e o estado final, justamente quando eles já estão em equilíbrio. Então, no processo termodinâmico sofrido por um gás, há dois tipos de troca energética, com meio exterior. Então a gente já falei, né? O trabalho realizado ou o calor trocado. E a consequência disso é o balanço energético, que a gente vai ter uma variação de energia interna. Então, a variação de energia interna, ΔU é igual ao calor menos o trabalho realizado, certo? Então, se eu tenho aqui o estado inicial com energia interna U e tenho o estado final com energia interna U2, então a diferença entre elas vai ser a relação entre o calor inserido ao meu sistema e o trabalho realizado pelo meu sistema, certo? Então, o calor entra e o trabalho sai. E aí, o calor recebido por um sistema é igual à soma entre as variações de energia interna do seu sistema e o trabalho efetuado pelo seu sistema. Então, sempre vai ser isso. Então, ΔU é igual a calor menos trabalho, certo?
o calor vai ser positivo e o trabalho também vai ser positivo. Só que esse menos aqui só significa que ele tá saindo, certo? Ou seja, significa o quê? Que o calor vai ser transformado, uma parte dele, ou totalmente em trabalho. Não significa que eu estou dobrando a minha energia, certo? Se esse sinal aqui fosse mais, se isso aqui fosse mais ao invés de ser menos, significa que eu estou gerando energia de forma extra, ou seja, a energia apareceu milagrosamente. E isso não acontece. O que acontece é que uma parte desse meu calor vai ser gerada em trabalho. Então, ou eu vou ter uma variação de energia positiva, ou seja, eu vou ter um pouco de calor, vai ser transformado em trabalho, e aí quando eu tiro, faço, sei lá, um calor, vai ser igual a 100 joules. E o trabalho vai ser igual a 80 joules. Então, minha variação de energia interna, ela vai ser 100 menos 80, então vai ser 20 joules, certo? Então, meu sistema, ele armazenou 20 joules, certo? Só que meu sistema, ele nunca pode armazenar negativo, ou seja, menos. Então, nunca posso fazer um trabalho igual a 100 joules e um calor igual a 80. Porque significa o quê? Significa que eu dei 80 joules ao meu sistema e ele milagrosamente transformou esse 80 em 100. E isso aqui não existe, certo? Então, o máximo que eu vou fazer, se meu sistema for perfeito, é transformar esses meus 80 joules de calor em 80 joules de trabalho, certo? Não tem como eu ganhar, fazer milagre e ter mais trabalho do que calor, energia de calor que foi fornecida, certo? E aí a gente tem um calor específico, que é SC, também pode ser chamado de capacidade térmica máxima. Então, a variação é uma grandeza física, né, que está relacionada com a quantidade de calor recebida por quilograma e sua variação sua variação térmica, ou seja, a variação de temperatura. Então, o calor específico é joules sobre quilo vezes Kelvin. E aí, o calor também é joules e a diferença de temperatura vai ser em Kelvin. E aí a gente entra na parte dos exercícios. Então, um gás ideal expande-se quando é aquecido, se a gente já viu, ok. O calor recebido é de 200 joules, então o calor, ele ganha, né? Então o calor vai ser positivo. Vou fazer aqui. Então, calor ganhado, então é positivo, 20 joules. E o sistema não apresenta variação de energia interna. Então, se não tem energia interna, então delta U é igual a zero. Encontre a pressão do gás exercida nessa expansão, ou seja, a pressão que o gás vai aplicar nessa tampa do meu reservatório, certo? E aí eu tenho um volume inicial de 10 metros cúbicos e um volume final de 15 metros cúbicos. Então, o que vai estar lá na próxima página é a resolução, mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, se eu já sei que meu calor é 200 joules e a minha variação de energia interna é zero, então eu vou usar a fórmula da primeira lei. Variação de energia é igual a calor menos trabalho. Então, se a variação de energia é igual a zero, então calor menos trabalho. Então, significa o quê? Eu passo o calor para um lado, o trabalho para o outro. Significa que meu calor é igual ao meu trabalho. Então, 200 joules de calor vai ser igual a 200 joules de trabalho. Então, meu trabalho vai ser igual a 200 joules. E aí, a gente viu, uma das fórmulas é que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. E a gente tem aqui volume inicial 10 e volume final de 15. Então, nossa variação de volume é da 15 menos 10. Então, é igual a 5 metros cúbicos.
Então, nossa pressão a gente consegue calcular usando essa fórmula. Então, da variação de volume, vai passar para o outro lado dividindo. Então, nossa pressão é igual ao trabalho sobre variação de volume. Então, o trabalho é 200 e a nossa variação de volume é 5. Então, nossa pressão vai ser 200 dividido por 5, que é 40. Então, é 40 o quê? Pascal. Então, a gente encontrou a nossa pressão exercida do gás. O gás exerceu essa pressão no nosso cilindro, nossa tampa, né? Então, tá aqui exatamente o que eu calculei, né? De uma forma mais bonita. Então, segundo exercício aqui, a gente tem que encontrar a variação de energia interna e o calor específico para 0,01 kg de ar, que vai ser comprimido num dispositivo de pistão-cilindro, que vai ter uma variação de temperatura de 400 graus e o trabalho realizado de 8.165 joules e um calor removido de 10.000 joules. Então, a gente tem aqui massa, a variação de temperatura, o trabalho e o calor. E aí, a gente tem aqui a relação de temperatura é igual a o de Kelvin, é igual a temperatura de processo mais 273. Só que aqui a gente está trabalhando com a variação de temperatura em graus Celsius. Então, a variação de temperatura em graus Celsius sempre vai ser igual à variação de temperatura em Kelvin, certo? Então, a gente não vai precisar transformar utilizando essa primeira fórmula aqui. Então, simplesmente, a variação aqui vai ser 400 graus Celsius, vai ser igual a 400 Kelvin também, certo? A variação de temperatura. Então, a variação de energia interna é a fórmula, né? A variação de energia interna é igual a calor menos trabalho. Então, calor 10.000, trabalho 8.165. Então, a variação de energia interna vai ser 1.835 joules. Então, a gente encontrou aqui. Então, a variação de temperatura é 400 Kelvin. Então, o calor específico é calor específico é calor sobre massa vezes temperatura, variação de temperatura. Então, 10.000 sobre 0,01 vezes 400. Então, o calor específico vai ser 2.200 joules por quilograma Kelvin. Então, a gente tem aqui o terceiro exercício, onde a gente também tem um pistão, né? Um cilindro, um dispositivo de pistão-cilindro, que contém 1 kg de água. Há uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, de novo, a variação vai ser igual a Kelvin, então vai ser 100 Kelvin. Inicialmente, o volume inicial do pistão é 0,835 metro cúbico e o final é 0,841 metro cúbico. Uma pressão de 200 kPa é necessária para suportar esse pistão e o sistema não apresenta variação de energia interna, então ΔU é igual a zero. Quanto trabalho a água realiza sobre o pistão, qual o calor fornecido e qual o calor específico. Então, a gente tem aqui trabalho vai ser pressão vezes a variação de volume. Então, pressão 200 kg, então 200.000, vezes a variação de volume, então 0,841 menos 0,835, então vai dar 1.200 joules. A variação de energia interna é igual a zero, então ΔU é igual a Q menos W. Então, Q vai ser igual a W, então vai ser igual a 1.200 joules. A variação de temperatura a gente já viu, então vai ser igual a 100 Kelvin. E o calor específico vai ser calor sobre massa vezes variação de temperatura. Então, 1.200 sobre 1 vezes 100. Então, vai ser 12 joules por quilograma Kelvin. Então, isso a gente encerra a nossa aula de primeira lei da termodinâmica.